Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram a semana? Espero que todos estejam muito bem. Irmãos, vamos começar esse tempo de reunião de jovens com uma oração. Eu queria te convidar aí onde você está agora. Não sei se você está em casa, não sei se você está na rua fazendo alguma coisa, mas eu queria te convidar a agradecer a Deus pela semana que Ele te deu, pela sua vida, pela proteção dele sobre a nossa vida, dia após dia. Vamos orar então, meus irmãos? Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus provedor. O Senhor tem nos provido aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Obrigado pelo nosso alimento, pelas nossas vestimentas, obrigado pela nossa casa, pelos nossos familiares, Pai. Obrigado pela nossa saúde e pela proteção que o Senhor tem nos dado. Em tudo nós queremos te agradecer, sabendo que nós não merecemos nada disso, mas o Senhor, com a sua infinita graça e misericórdia, nos abençoa dia após dia. Obrigado pela vida de cada jovem que está assistindo esse vídeo, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado deles nesse tempo, Pai, de afastamento, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, Pai. Continue com o Teu Espírito Santo guiando e orientando a cada um deles. E que nessa noite, Pai, agora, nesse tempo que nós teremos de meditação, o Senhor possa falar poderosamente ao coração de cada um deles. Que eles possam ser transformados, desafiados, moldados pela Tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Vamos para a palavra de Deus? Queria te convidar a abrir 1 Coríntios, capítulo 10. Carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 12 e 13. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Dois versículos apenas. Vamos ler? Diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Irmãos, esse trecho, Jesus está alertando o povo da igreja de Coríntios e a nós hoje. Muitas vezes durante a nossa vida a gente acha que a gente está muito bem, a gente está fortalecido e a gente às vezes até para um pouco de buscar a Deus porque a gente acha que a gente não precisa mais, a gente está caminhando bem, não está acontecendo nada de ruim ao nosso redor, a gente abaixa a guarda, a gente pega e para de buscar a proteção, de buscar se relacionar com Deus. Muitas vezes a gente acha que está seguro, porém o texto diz: aquele que acha que está seguro, aquele que acha que ele pensa estar em pé, que ele possa começar a vigiar, que ele possa começar a ficar atento ao seu redor, para que não caia. Porque, meus irmãos, para a gente ficar em pé é difícil, mas para a gente cair é muito fácil. Nós podemos cair em tentação e cair no pecado de uma forma muito fácil. E muitas vezes para se levantar é muito mais difícil. Então, o que essa carta, esses versículos têm dito para nós? Para que nós sejamos, que a gente possa ser vigilantes, que a gente possa vigiar a nossa vida, a sua vida espiritual, aquilo que você tem feito, por onde você tem ido, com quem você tem falado, quais têm sido suas atitudes, aquilo que tem saído da sua boca. Vigie sua vida, meu irmão, e busque estar perto de Deus a cada dia. Não deixe para se aproximar de Deus em oração, através da palavra, somente nesses momentos de vídeo, ou quando você vem à igreja, mas tenha uma vida diária de busca a Deus. Nós só estaremos seguros e continuaremos de pé quando nós estamos próximos a Deus. E uma forma que Satanás usa para tentar nos derrubar, aquele que está de pé, para que ele caia, é a tentação. O que é a tentação, meus irmãos? É a atração que Satanás lança sobre nós, sobre a nossa vida, para que caiamos no pecado. A tentação, ela não é o pecado em si, ela vem antes do pecado. A tentação é aquela vontade que nos dá aquele desejo, aquela possibilidade de pecar. E nós somos tentados todos os dias. Você com certeza é tentado todos os dias. Nós somos tentados em várias áreas, na área sexual,
na área financeira, nós somos tentados a viver longe de Deus, nós somos tentados a usar nossa boca para maldizer pessoas, nós somos tentados a todo momento. E talvez, quando a gente cai em um pecado, parece que sempre a tentação vem para que nós caiamos de novo. Você já percebeu isso? Quando você comete um pecado, você sabe que é um pecado, parece que sempre vai acontecer algo para que você caia de novo nesse pecado. Parece que Satanás ele arruma um esquema para que sempre nós possamos cair nesses pecados. A tentação é isso. A tentação não é o pecado. Satanás ele não te faz pecar, mas ele lança a tentação, que é essa atração, né? Que é esse desejo para você pecar, essa disposição que te leva a pecar. É um teste. Satanás nos testa. Eu vejo que Jó, ele foi tentado por Satanás, né? Jó era um homem justo, íntegro, fiel a Deus. Você já deve ter ouvido a história dele. Tem um livro na Bíblia que conta toda a história dele. Jó era um homem íntegro, um homem que amava a Deus. Porém, Satanás vendo isso falou para Deus, você acha que se eu tirar tudo que ele tem, ele continuará te adorando e sendo fiel? E Deus permitiu, falou, então teste. A tentação ela é um teste para nós, meus irmãos. Até que ponto nós conseguimos ficar em pé? E até que ponto a gente cai em pecado? E o texto nos diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, em tudo aquilo que nós somos tentados, nós somos capazes de aguentar. Não existe uma tentação que seja maior do que nós, do que o ser humano. Toda tentação que Satanás lança contra nós, ela é suportável. Por quê? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Muitas vezes Deus permite que nós sejamos tentados por Satanás. Sabe por quê? Porque é uma prova, para ver se realmente a gente vai continuar em pé, se a gente vai continuar seguindo Ele ou se a gente vai cair. Porém, meus irmãos, Ele é fiel e Ele não permitirá que soframos tentações maiores do que a gente possa aguentar, maior do que as nossas forças. Aquilo que você tem caído muitas vezes, nós caímos porque nós somos fracos, mas não porque a tentação é maior do que a gente. Nós acabamos de ler no texto, a tentação, ela é permitida por Deus muitas vezes, porém, Ele não permite que a gente seja tentado mais do que as nossas forças. Ou seja, todas as tentações que têm vindo sobre nós, elas são suportáveis. Nós precisamos resistir às tentações. Eu não sei em qual área ou como você tem sido tentado, mas busque isso, se aprofunde, faça uma autoanálise na sua vida nesse momento e veja quais são os momentos que te levam a pecar. O que Satanás tem usado para te tentar, para te levar, te atrair ao pecado. Faça uma autoanálise. Eu vejo que muitas vezes, para nós jovens, adolescentes, o momento que Satanás usa para nos tentar a fazer coisas terríveis, sabe qual é? O momento que a gente está sozinho em algum lugar. Muitas vezes nós ficamos sozinhos no nosso quarto ou sozinhos em casa, e muitas vezes são esses momentos que Satanás usa para nos fazer pecar. Talvez é o momento onde você pega e abre num site que você não deveria abrir. É o momento onde você começa a conversar com pessoas que você não deveria conversar. Talvez você converse assuntos os quais você não deveria conversar também, assuntos que você não deveria nem tocar. Talvez você comece a pensar, por estar sozinho, em coisas que você não deveria pensar. Então fuja de todos os momentos que te levam a pecar. Fuja da tentação de Satanás, meus irmãos. Resista a ela. E o texto continua. Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O nosso Deus, Ele nos dá o livramento, meus irmãos, para aguentarmos as tentações. As tentações são muitas e pecamos todos os dias, porém, Ele mesmo nos dá o livramento para as tentações. Olhe para a sua vida e perceba nesse momento e faça uma análise. O que você tem feito? Como você tem caído no pecado que você tem cometido talvez muitas vezes? Olhe, detecte qual é o motivo, o gatilho que te leva a pecar. Isso é a tentação. Porém, meus irmãos, creiam que Jesus, que Deus,
Ele está conosco e Ele nos dá o livramento para todas essas tentações. E que não existe nenhuma tentação que a gente não possa aguentar. Aguente firme, resista a ela, entregue sua vida, o seu coração a Deus. Quando tiver difícil de resistir, de ficar em pé, peça ajuda a Ele, ore, coloque a Deus, fala: Deus, eu não estou aguentando, eu vou cair em tentação, eu vou cair em pecado, me ajude. Ele vai te ajudar, porque em nós habita o Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo é aquele que nos assiste, é aquele que nos guia, é aquele que nos orienta, é aquele que nos faz caminhar na direção de Deus, é aquele que nos ajuda a vencer as tentações, para que não caiamos em pecado. Peça ajuda a Deus, peça ajuda a pessoas, estamos aqui à disposição para te ajudar. Talvez você tenha enfrentado uma batalha terrível contra o pecado, mas peça ajuda. Se você quiser, compartilhe isso comigo, ou se for uma menina quiser compartilhar com a Vanessa, a gente te ajuda em oração, a gente te ajuda você, acompanha você nessa batalha, mas não guerreie sozinho. E principalmente, entenda e creia que Deus está à frente e Ele nos dá o livramento e é Ele que nos dá a força para aguentar tudo isso. Que Ele possa te abençoar, que Ele possa te fazer resistir às tentações para que você não peque. Lembrando que a tentação não é pecado, todos somos tentados. O próprio Jesus foi tentado. Agora, o que vem a ser pecado é o que a gente faz a partir da tentação. Se a gente resiste a ela ou se a gente cai na tentação. Aí sim, quando a tentação é concretizada na nossa vida, isso é pecado. Então fuja disso, meus irmãos. Fuja, peça ajuda a Deus, peça ajuda a pessoas, para que você resista e continue caminhando na direção de Cristo. E continue sendo moldado e transformado e sendo feito a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo a cada dia. Que Ele possa te abençoar poderosamente. Vamos orar, meus irmãos? Eu queria que nesse momento você colocasse em oração momentos que você tem sido tentado a pecar. Coloque diante de Deus esse momento. Peça para que Ele te ajude a suportar, a aguentar as tentações. Peça perdão. Talvez muitas vezes nós caímos em pecado, né? A gente não aguenta, a gente não suporta a tentação e a gente cai. Mas peça perdão pelos seus pecados nesse momento. Nós temos um Deus que está pronto a nos perdoar a todo momento, independente do pecado que você cometeu. O nosso Deus é um Deus que nos perdoa, mas faça isso com o coração arrependido, buscando transformação, buscando não fazer, não cometer mais esses pecados. Entregue a sua vida a Ele, peça força para Ele, peça força. Querido Deus, nós te louvamos pela Tua palavra que nos exorta, mas ao mesmo tempo que nos anima, Pai, nos dá esperança, porque sabemos que para que nós fiquemos de pé, nós precisamos te buscar, nós precisamos ter um relacionamento contigo. E eu peço que cada jovem, Pai, que está assistindo esse vídeo, possa ter essa experiência, Pai, de te conhecer mais, de se aprofundar no relacionamento com o Senhor, Pai. Porque quando estamos perto do Senhor, nós ficaremos de pé. Porém, Senhor, quando nós caímos em tentação, nós nos afastamos de Ti. Eu peço, nos deixe próximos de Ti, Pai, nos ajude a suportarmos as tentações que sobrevêm sobre nós todos os dias. Eu peço, Senhor, ajude, dê força aos meus irmãos que estão vendo esse vídeo, Pai. Aqueles que estão passando talvez por vários tipos de tentação, as quais ainda não caíram em pecado, mas que estão sendo tentados dia após dia. Nos dê força para aguentar, Pai, tudo isso. Eu peço para nós que pecamos, o Senhor possa nos perdoar, Pai, nos limpa a nossa alma, limpa o nosso espírito, para que a gente possa continuar caminhando na Tua direção e para que a gente possa entregar o louvor e a adoração que o Senhor merece através da nossa vida, porém perdoados e transformados pelo Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu peço, Senhor, dê um final de semana abençoado para cada um desses jovens. O Senhor os proteja onde quer que eles estejam, Pai. Os livre de todo mal e principalmente os livre de cair em tentação e em pecado. Que eles possam, nesse final de semana, começando de hoje, fugir das tentações, resistindo ao diabo e não caindo em pecado. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos, porque do Senhor vem o livramento e do Senhor vem a proteção. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar você poderosamente, que você possa ter agora uma noite abençoada, um sábado abençoado e domingo à noite, que você possa vir aqui ao culto. Lembrando que nesse domingo, o culto será às 18 horas, das 18 às 19 horas, 1 hora de culto.
E nesse domingo nós teremos Santa Ceia e o culto ocorrerá no estacionamento. Vai ser um culto diferente, mas creio que será um culto abençoado, porque a pessoa principal, que é o nosso Deus, estará presente. Que você possa vir também, nós ficaremos muito felizes com a sua participação e que você possa ter um final de semana abençoado na presença de Jesus. Fiquem com Deus, um grande abraço.